Vamos ao 16º vídeo da nossa aula 2. No 15º vídeo nós paramos justamente quando íamos falar do resultado que garante que a quantidade de classes laterais à esquerda e à direita é a mesma. E para o que segue, que é justamente demonstrar o teorema de Lagrange, esse fato nos diz que tanto faz a gente usar classes laterais à esquerda ou à direita. Bem, o resultado é o seguinte: seja G um grupo e H um subgrupo de G. A função dada por f de AH, veja que são classes laterais à esquerda aqui no domínio, igual a H vezes A menos 1, aqui são classes laterais à direita, essa função é uma bijeção. Vamos a uma demonstração. Bem, para demonstrarmos esse fato, precisamos primeiro mostrar que a função f está bem definida. Então, como mostramos isso? Tomamos dois elementos iguais no domínio e mostramos que as imagens não podem ser diferentes. Isso mostra que de fato é uma função, porque uma função é justamente uma relação que a cada elemento do domínio associa um único elemento do contradomínio. Então, se eu pego dois elementos iguais no domínio, eu não posso ter dois resultados no contradomínio por meio dessa função. Então, sejam AH igual a BH. Eu peguei então a mesma classe, só que representada por dois elementos diferentes. Então, essa classe eu estou tomando no conjunto quociente G sobre H, onde nesse caso G sobre H é o conjunto das classes laterais à esquerda, que são as classes laterais do domínio. Então, o que eu tenho? Eu tenho que A vezes H1 é igual a B vezes H2 para determinados H1 e H2 pertencendo a H. Bem, sendo assim, eu posso tomar o inverso dos dois lados da igualdade. O inverso de A vezes H1 é H1 a menos 1 vezes A a menos 1. E o inverso de B vezes H2 é H2 a menos 1 vezes B a menos 1. E assim eu posso, por exemplo, multiplicar por H1 à esquerda dessa igualdade. E aí eu tenho A a menos 1 igual a H1 vezes H2 a menos 1 vezes B a menos 1. Bem, então o que foi que eu acabei de conseguir? Eu consegui escrever o A1 como sendo o produto H1 vezes H2 a menos 1, que são elementos de H, portanto esse produto pertence a H, isso multiplicado à direita por B a menos 1. Ou seja, eu acabei de concluir que o A1 pertence à classe lateral à direita do B a menos 1. Portanto, as classes laterais desses dois elementos, à direita, são as mesmas. Ou seja, em outras palavras, a imagem da classe AH à esquerda, que é igual à classe BH também à esquerda, vai ser exatamente a mesma quando eu pego isso à direita e considerando, no caso, os elementos A menos 1 e B a menos 1. Em outras palavras, isso mostra que, de fato, essa função está bem definida. Bem, agora suponhamos que f de AH é igual a HA menos 1, que é igual a HB a menos 1, que é igual a f de BH. Ou seja, eu estou considerando que a função tem a mesma imagem quando aplicada à classe AH e quando aplicada à classe BH. Bem, eu estou então supondo que no contradomínio as imagens são as mesmas. Bem, isso significa então dizer que H menos 1 vezes A menos 1 é igual a H1 vezes A menos 1 é igual a H2 vezes B a menos 1 para determinados H1 e H2 pertencendo a H. Ora, mas sendo assim, eu posso tomar os inversos dos dois lados da igualdade e eu tenho que A vezes H1 a menos 1, que é o inverso de H1 vezes A a menos 1, é igual a B vezes H2 a menos 1, que é o inverso de H2 vezes B a menos 1. E assim a gente concluiu que, por exemplo, se eu quisesse, poderia multiplicar aqui por H1 à direita dos dois lados, e eu teria que A seria igual a B vezes H2 a menos 1 vezes H1. Ou seja, eu diria que A pertence à classe B vezes H, enquanto que eu poderia também multiplicar por H2 dos dois lados aqui, sendo que à direita, e eu teria que B seria igual a H1 a menos 1 vezes H2 multiplicado por A à esquerda, e aí eu teria também que o B pertenceria à classe AH. Ou seja, as classes laterais à esquerda do A e do B
de fato são iguais. Então a gente tomou dois elementos iguais no contradomínio e encontrou que os elementos correspondentes no domínio também seriam iguais. Isso nos prova que f de fato é injetora. Então até agora nós provamos que f está bem definida e mostramos que ela é injetora. Agora a gente precisa também argumentar que ela é sobrejetora. Então a gente pega um elemento no contradomínio, digamos h vezes a menos 1, onde nesse caso o conjunto quociente g sobre h é o conjunto das classes laterais à direita, que é o conjunto das classes laterais do nosso contradomínio. E naturalmente, né, já que existe o a menos 1, eu tomo o a também em g e eu tenho que a vezes h pertencendo ao conjunto quociente, nesse caso das classes laterais à esquerda de h, existe essa classe, e essa classe é relacionada por meio de f à classe lateral à direita do a menos 1. Logo, f é sobrejetora. Consequentemente, como ela é injetora também, ela é uma função bijetora e a gente provou o que queria. Bem, um fato imediato é que se nós temos um grupo abeliano, então a vezes h vai ser sempre igual a h vezes a, né? As classes laterais à direita e à esquerda coincidirão sempre que nós tivermos um grupo abeliano, no caso de grupos abelianos. Bem, vamos olhar exemplos então. Considere o grupo formado por 1, i menos 1 e menos i, que é um subgrupo do grupo dos números complexos sem o zero e com a sua multiplicação. Bem, tomemos nesse grupo um outro subgrupo, o subgrupo 1 e menos 1. Veja que esse subgrupo, ele próprio já é uma classe lateral, porque ele é a classe lateral do elemento identidade, do elemento neutro do grupo, que nesse caso é o número 1. Então vai ser 1 vezes h, essa classe lateral, que é o próprio h. Mas veja também que menos 1 vezes h também dá h, né? Porque menos 1 vezes 1 vai dar o menos 1, e menos 1 vezes menos 1 vai dar o 1. Portanto, menos 1 vezes h vai dar o próprio h. Então, uma das classes laterais de h é ele mesmo, como sempre acontece. E a outra possibilidade, quando eu pego i, então eu tenho que i vezes h vai ser i vezes 1 dá i, e i vezes menos 1 dá menos i. E se você pega o menos i e multiplica h, você tem menos i vezes 1 dá menos i, e menos i vezes menos 1 vai dar i. Portanto, vai dar também esta mesma classe, i e menos i. E aí você tem que o conjunto quociente de g sobre h vai ser então h e a classe i vezes h. Temos apenas essas duas classes. Note que as duas classes, cada uma tem 2 elementos, enquanto que o grupo todo tem 4 elementos. Essas classes particionam, né, são uma partição de g. A união das duas classes dá o g por completo, e a interseção das duas classes é vazia. Outro exemplo, você pega g como sendo o Z6. Se você pega o Z6, que tem esses elementos, você encontra dentro de Z6 esse subgrupo. Claro que é subgrupo, né? Porque é fechado, 0 mais 3 dá o próprio 3, 3 mais 0 dá o próprio 3, e 3 mais 3 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Portanto, é totalmente fechado. Todas as possíveis operações aqui dão resultados dentro do próprio H. Bem, vamos olhar as classes laterais possíveis. Eu posso somar a H o 0 à esquerda. Bem, 0 somado com H vai ser o 0 mais 0, que dá o próprio 0, ou vai ser o 0 mais 3, que dá o 3. Ou, portanto, o 0 não altera nada. O mesmo acontece quando a gente soma o 3, né? 3 mais 0 dá 3, e 3 mais 3 dá 0. Portanto, a classe do 0 à esquerda e do 3 à esquerda de H é o próprio H, naturalmente. Agora vamos ver a classe do 1. Quando eu somo 1 mais H, eu tenho 1,
né, que 1 mais 0 dá 1, ou eu tenho 1 mais 3 que dá 4. Então eu tenho o 1 e o 4. Quando eu somo o 4, eu tenho 4 mais 0 que dá 4 e 4 mais 3 que dá 1. Portanto, quando eu somo o 1 ou o 4 à esquerda de H, eu tenho essa classe lateral, que pode ser dita classe lateral do 1 ou classe lateral do 4, tanto faz. Bem, o mesmo acontece com o 2 e o 5. Se eu somo o 2, 2 com o 0 dá 2, 2 com o 3 dá 5. E se eu somo o 5, 5 com o 0 dá 5 e 5 com o 3 vai dar 2, né? Então, a classe do 2 e a classe do 5 são justamente apenas essa classe aqui com esses dois elementos. Bem, acabou, né? Porque todos os elementos já foram colocados. O 0 e o 3, o 1 e o 4 e o 2 e o 5. Portanto, cada classe tem 2 elementos, o grupo todo tem 6 elementos. E, de novo, dá para observar que essas classes formam uma partição 16, porque a união das classes dá o 16 por completo, e a interseção entre essas classes é sempre vazia. Então, as classes, o conjunto quociente vai ser esse, o H, o 1 mais o H e o 5 mais o H. Eu coloquei 5 mais H aqui, mas poderia ter colocado 2 mais H. Coloquei 1 mais H aqui, mas eu poderia ter colocado também 4 mais H. Né? Bem, então só temos essas 3 classes de fato. Bem, um outro exemplo, o conjunto dos números reais sem o zero com a sua multiplicação. Considere o subgrupo formado pelos números reais sem o zero, todos eles positivos. Logo, se você pegar um número real qualquer e multiplicar à esquerda, ele vai dar o próprio conjunto dos números positivos se esse número for positivo, porque eu estarei multiplicando positivo por positivo. E se ele for um número negativo, então ele vai dar todos os números negativos. Portanto, a gente consegue particionar o conjunto dos números reais sem o zero com a sua multiplicação por 2 classes. A classe dos números reais positivos e a classe dos números reais negativos. Então veja que esse é um caso de um grupo que não é finito, né? Não convém aqui, não tem como falar em quantidade de elementos, mas tem como falar no conjunto quociente, tem como falar que isso é uma partição. Um outro exemplo, considere G igual ao S3, que o S3 é nosso conhecido, né? Nós conhecemos como essas permutações aqui. Para facilitar a nossa escrita, a gente vai pegar o subgrupo H, formado pela identidade, naturalmente, pelo 1, 2, 3 e pelo 1, 3, 2. Então vamos chamar de A o 1, 2, 3 e o 1, 3, 2 naturalmente vai ser o A ao quadrado, né? Se você fizer a operação de A com A, ou seja, 1, 2, 3 com 1, 2, 3, você vai encontrar o 1, 3, 2. Então o H tem esses 3 elementos. Ora, se são 6 elementos e o H tem esses 3 elementos, a outra classe são os outros 3, né? No caso, os elementos que nós não contamos foi justamente o 1, 2, o 1, 3 e o 2, 3. Esses 3 elementos formarão a outra classe possível. Então, se você chamar de B o 2, 3, o conjunto S3 pode ser escrito assim, né? Onde E é justamente o 1, o A é o 1, 2, 3, o A ao quadrado é o 1, 3, 2. Você nota então que B é 2, 3 e faça a operação B com A, ou seja, 2, 3 operado com 1, 2, 3, e você vai ver que isso vai dar 1, 3, e depois você faz 2, 3 com 1, 3, 2, que é o B vezes o A ao quadrado, e vai ver que isso vai dar 1, 2. Portanto, só tem essas duas classes, a classe que vai ser o próprio H e a classe que vai ser o B vezes o H. Né? Nós temos exatamente essas contas aqui, e a gente só tem então a classe que é do E, do A e do A ao quadrado, ou a classe BH, ou se você preferir BAH, ou BA ao quadrado H, que são exatamente a mesma classe desses outros 3 elementos. Outro sim é que a gente pode afirmar que o conjunto quociente só tem essas duas classes. Bem, esse próximo resultado a gente deixa para o próximo vídeo.